paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma lição de nossa Escola Bíblica Dominical e nós estamos aqui ministrando na classe dos juvenis, os nossos queridos adolescentes, faixa etária entre 15 e 17 anos. E nós estamos indo para a nossa lição de número 5. Nós já estamos numa jornada estudando a respeito da influência da mídia, dos meios midiáticos que existem. Então nós estamos indo para a lição de número 5 e já gostaríamos de convidar você a, caso não seja inscrito no canal da Escola Bíblica Dominical, convidamos você a se inscrever, também a dar like neste vídeo, nesta aula e também compartilhar. Dessa forma você estará ajudando a propagar e disseminar o conhecimento das Escrituras, a disseminar o reino de Deus. Também tem aulas no nosso canal, pode se inscrevendo, você vendo aí, você verá que todas as semanas temos aulas para as mais variadas faixas etárias, ou seja, nossa EBD, ela terá uma classe específica aí para a sua idade. Que Deus continue abençoando assim a sua vida e a vida de cada um de nós. Então vamos lá. A nossa lição de hoje vai tratar a respeito de um tema bastante interessante. Lição de número 5, juvenis, os adolescentes, e nós vamos hoje estudar a respeito da influência do espiritismo na mídia. A influência do espiritismo na mídia. Será que de fato existe alguma influência do espiritismo na mídia? Será que ela influencia as pessoas a se tornarem espíritas, a se tornarem pessoas místicas, com pensamentos místicos voltado para a área do espiritismo? E eu posso afirmar a você que sim. Temos aí uma grande emissora de TV que a temática dela, na maioria das suas telenovelas, da sua programação, ela traz uma temática, dentre muitas outras temáticas polêmicas, ela sempre traz uma temática que traz a ideia, que divulga, na verdade, a ideia de espiritismo, a ideia de consultar mortos, de ter contato com mortos, uma ideia de vida após a morte, e que esse indivíduo morto ele consegue se manter ainda, ter algum tipo de influência neste mundo atual. Coisas que nós obviamente sabemos que é antibíblico e que não faz parte da nossa fé. E pelo contrário, a Bíblia até reprova esse tipo de conduta, esse tipo de pensamento. Então você, como um jovem adolescente, como um jovem preparado para a casa do Senhor, deve estar esperto quanto à influência da mídia aí no espiritismo, A influência da mídia quando ela tenta jogar o espiritismo como algo natural e normal, ou algo que é da vontade de Deus. O nosso texto bíblico, para que você acompanhe, caso você queira dar uma verificada, está em Deuteronômio 18, 10 ao 12, também Apocalipse 21, 8 e 22 e 15, e em Salmos 1 e 2. Então esse daí é o texto bíblico que você pode ler e meditar que vai basear aqui toda a nossa lição de hoje. Nós iremos comentar sobre eles, posteriormente, alguns deles. E o enfoque bíblico dessa semana, desta aula de hoje é: se alguém vos anunciar um outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Ou seja, temos aqui uma instrução do apóstolo Paulo falando que não pode haver nenhum outro evangelho diferente do que já existe, diferente do que já está aqui, nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Aqui, o evangelho já está aqui. Então, se houver qualquer ser que seja um anjo dizendo que tem um novo evangelho, esse camarada é anátema, ele se torna anátema. Anátema é o mesmo que amaldiçoado, ou seja, alguém que não tem a bênção de Deus, que é o oposto da bênção de Deus. Então não pode haver
em nosso meio nenhum tipo de evangelho que não seja o único e verdadeiro evangelho que nós temos já conhecimento. Que Deus seja louvado e nos conduza nesta aula para que nós possamos refletir sobre essa temática que é tão importante e que a grande mídia tanto divulga e tanto tenta passar para as pessoas de que é algo muito legal, muito bacana, de que é algo muito natural, que está intrínseco a todos os brasileiros, mas que de fato não está. Não está. O Espiritismo, ele é uma corrente, né? É uma religião, né? Tem aí o seu fundador, e ele não é apoiado pelas escrituras sagradas. O Espiritismo, ele não é apoiado pelas escrituras sagradas, mesmo que muitos recorrem a alguns textos descontextualizados para narrar ou para dar veracidade, mesmo que não seja verdade, aos seus ensinamentos. E nós temos então uma difusão do espiritismo pela mídia. Existe uma grande difusão de práticas místicas feito pela mídia. A mídia ela tem apresentado, por exemplo, aqui no Brasil, que não tem tradição disso, mas que está ficando cada vez mais popular, por exemplo, festas como é o caso do Halloween. Incrível, né? Halloween. Que quando nós ouvimos falar de Halloween, nós logo lembramos dos filmes americanos, né? Que tem lá, né, o Dia das Bruxas, né? Halloween significa isso, né? Né, para esse contexto atual, é o Dia das Bruxas. Mas da onde será que vem esse Halloween? Porque se você observar, o Halloween ele acontece logo um dia antes de uma data que é comemorada pela Igreja Católica, né? Que é uma igreja cristã, que é o Dia de Todos os Santos. Então o Halloween é uma data que é comemorada um dia antes de Todos os Santos. Quer dizer, a festa das bruxas, ou o Dia das Bruxas, é o dia que antecede o dia que é venerado Todos os Santos. Então dá para perceber aí que parece que há uma certa competição nisso aí. Só que não é apenas isso. A origem do Halloween, há algumas teorias, mas a mais aceita é que ela tem uma origem pagã. Ela era uma festa celebrada pelos povos celtas, que era chamada de Samhain. Samhain era o nome da festa. Que essa festa basicamente era culto aos mortos e veneração ou adoração para a deusa Iul-Beiol, né? Essa é a origem mais provável do Halloween. Então nós temos o Halloween, que é uma festa que faz menção, né? que faz menção a cultuar, a adorar os mortos e também a uma deusa. Então nós já temos aí um princípio de que o Halloween não é algo que o cristão deve pegar ou deve achar que é um dia, que é mais um dia, né? Que é um dia legal. O Halloween é um dia que é marcado, né, pela travessura das crianças, ou seja, travessura é coisa de criança, sim, mas caminha muito próximo à desobediência, a fazer coisas erradas. E isso não é bacana. É o dia de entregar balas, né? Bombons e doces, mas isso tem um fundo aí pagão. Tem aí uma ideia de adoração a mortos e a deuses que não existem. Então, isso daí já é uma influência que a mídia tem trago, falando aqui de Brasil, aqui para a nossa nação, e tem tentado fazer com que as pessoas aceitem esse Dia das Bruxas como um dia qualquer, um dia de comemoração qualquer. Sabemos que tem todo um apelo comercial diante disso, mas não é nem por isso que nós vamos desconsiderar a sua origem e o seu propósito, que é, de fato, cultuar mortos e cultuar também a essa deusa, né? A Iul-Beiol. É o nome
bem estranho, né? O nome aí que os povos celtas aí atribuíram a essa deusa. Pois bem, estamos diante de um cenário em que o espiritismo e as práticas místicas elas estão sendo difundidas através de filmes, através de seriados, de novelas e da maioria das programações eles estão tentando inserir traços místicos, estão tentando inserir proliferar ideias e doutrinas das religiões orientais. Mas o foco é bem místico de tudo isso. Eu lembro que houve um programa, inclusive, né, do falecido Gugu Liberato, que ele trazia umas médiums, inclusive foi algumas cristãs lá, que se dizem cristãs lá, eles vedavam os olhos dessas pessoas e levavam para um determinado local onde tinha acontecido alguma coisa e elas tinham que sentir, né, através do seu poder místico, através da sua crença, da sua religião, do que eles faziam lá, eles tinham que sentir o que tinha acontecido e eles falavam, e eles faziam depois um parâmetro para ver quem que chegava mais próximo do que de fato acontecia. Quer dizer, isso passando em um programa de auditório de dia de domingo, de horário de 3 da tarde, de 4 da tarde, onde a maioria das famílias estão em casa, onde muitas pessoas aproveitam esse dia para de fato assistirem, para de fato estarem diante da TV. Então, isso aí já é uma prova de que de fato há um interesse sim da mídia de difundir o misticismo. E o misticismo é tudo aquilo que é meio oculto, que é meio escondido, que nós não temos muito o que falar, pois não conhecemos bem. Isso não é do agrado do Senhor. A coisa está tão difundida que, inclusive em desenhos animados, mostram contatos com espíritos de mortos. Eu lembro de vários desenhos. Por exemplo, eu lembro de desenhos em que aparece tipo o personagem morria e ele voltava tipo um anjinho para falar com as pessoas. Isso traz uma ideia de espiritismo e coloca na cabecinha de uma criança que os mortos eles continuam vagando pela terra mesmo depois de desencarnados, né? Como os espíritos gostam de falar. E isso é maléfico. E isso é prejudicial à vida de uma criança, à vida de qualquer pessoa que seja, porque você acaba de tanto ver aquilo, você acaba se moldando àquela situação e acaba se acostumando com aquilo. Mas isso não é bacana. Então tá aí a mídia tentando mostrar que o misticismo é algo bacana. Houve uma novela que falava a respeito das religiões dos indianos e mostrava toda aquela veneração à vaca e tudo mais, tentando mostrar de uma maneira lúdica tudo aquilo, sendo que por trás de tudo isso sabemos que há uma manipulação do inimigo para tentar popularizar ou tornar normal esse tipo de religião, como é o caso do budismo, né, que é completamente reprovado nessas doutrinas aí, reprovadas pela Bíblia Sagrada. E a Bíblia, né, falando em Bíblia, ela condena veementemente o espiritismo. Sim, a Bíblia, ela condena o espiritismo. E é normal hoje em dia que muitas pessoas eles colocam um tal do incenso agora nas casas para que fique saindo um cheirinho, né? Um incenso, coloquem cristais nas casas, duendes e anjinhos para enfeitar. Mas não tem a preocupação de verificar que origem é aquilo. Por que tem o incenso? Por que tem aqueles anjinhos? Por que tem aqueles cristais, aquelas coisas que tem um teor mais místico, um teor de mistérios? Você já parou para ver ou para pesquisar se isso não tem alguma origem pagã, como é o caso do Halloween? É bom ficar atento com isso.
os ornamentos, os enfeites da sua casa, eles não devem, de maneira nenhuma, desagradar a Deus, se está fazendo alusão a algo que Deus reprove, que Deus não goste. Deus não aceita de forma nenhuma o espiritismo. Antes, ele reprova completamente qualquer prática espírita. Vamos dar uma conferida na Bíblia. Eu estou falando aqui, né, sem falar o que a Bíblia diz, especificamente, né, pegar o texto em si, que eu estou falando de fato o que a Bíblia fala, mas parafraseando, né, com o meu vocábulo. Agora vamos usar o que a Bíblia fala mesmo. Vamos lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 10, que diz da seguinte maneira: não permitam que se ache alguém entre vós que queime em sacrifício o seu filho. Isso era uma questão de uma religião ao deus Moloque que havia na época. Ou a sua filha, que pratique, olha, já entra na parte do misticismo aqui, né, propriamente dito, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçarias. Continuando, ou faça encantamentos, ou seja, médium, sabe os médiums, né? Ou espírita, ou que consulte mortos. Nós temos agora aqui uma instrução da lei de Moisés, da lei de Deus, falando que as pessoas não devem serem médiums, não devem consultar mortos, não devem serem feiticeiros, não devem fazer encantamentos ou artes mágicas. E é interessante, aqui nós estamos no Antigo Testamento, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo chegou em uma cidade, existia lá umas pessoas que ganhavam dinheiro com uma pessoa, com um demônio que se manifestava em uma pessoa e ficava adivinhando as pessoas. E quando o apóstolo Paulo chegou lá, esse demônio viu, né, que o apóstolo Paulo estava lá e direto essa pessoa possessa pelo demônio chegava próximo do apóstolo Paulo e começava a dizer: nossa, realmente esse é o homem de Deus, esse daí fala coisas de Deus, porque ele estava tentando ganhar a confiança do apóstolo Paulo. Só que Deus deu autoridade para Paulo e expulsou o demônio, e aquela pessoa a partir daquele dia não mais adivinhou. Então ficaram com muita raiva de Paulo, porque Paulo tinha tirado, né, o ganha-pão deles, que era usar esse adivinho. E quantas pessoas hoje não tentam ganhar a vida com essas artes aí de médiuns, né, de adivinhar as coisas, de falar presságios, né, como nós lemos. É normal você ver pessoas, pelo menos é muito comum em São Paulo, você está caminhando pelas pontes, né, no viaduto do chá, que seja, aqueles locais ali. É normal você ver pessoas ali que te chamam e falam: olha, eu quero ler a sua mão para falar o seu futuro. Olha, vem aqui, me dá R$5. É desse jeito que eles falam. Me dê R$5 que eu te falo quais serão os números da Mega Sena. Observe que tem uma pessoa oferecendo R$5 para adivinhar para você e passar para você os 6 números sorteados na Mega Sena, que tradicionalmente paga um prêmio milionário. A pessoa troca o prêmio milionário, pois ela é capaz de adivinhar os números que serão sorteados, troca esse prêmio milionário por R$5. Em troca de R$5, elas dão lá os números que serão sorteados. Já dá para ver que aí é um misticismo que é misturado com charlatanismo, que isso não existe. Nesse caso específico, é apenas uma pessoa tentando ganhar a vida, enganando as outras pessoas. E pasmem, há quem pague esses R$5 para acertar a Mega Sena. Há quem pague. Não é nada fora de cogitação, não é nada fora da realidade isso que eu estou falando. Então, Deus, ele reprova completamente o espiritismo. E quem pratica a feitiçaria não pode entrar definitivamente no reino de Deus. Os feiticeiros, quem, né, faz feitiçarias, não herdará o reino de Deus. E onde está escrito isso? Apocalipse
capítulo 21, versículo 8. Nós estamos aqui fazendo uma leitura dos textos que nós iniciamos, né, que apenas citamos e não lemos, agora nós estamos lendo os textos bíblicos. Então, Apocalipse 21 e 8 fala da seguinte maneira, observe: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os que praticam feitiçaria, note, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Ou seja, nós temos agora aqui um texto que declara que quem pratica feitiçaria será uma pessoa, fará parte das pessoas que irão participar da segunda morte, ou seja, arder no fogo do inferno. Apocalipse capítulo 22, versículo 15, fala o seguinte: fora ficam os cães, fora do céu, da salvação. Fora ficam os cães aqui no sentido das pessoas malvadas. Os que praticam feitiçarias, novamente, os feiticeiros. Os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam ou praticam a mentira. Ficarão fora, não entrarão na terra prometida eterna, não entrarão nos céus de Deus. Ou seja, está claro para nós aqui que Deus ele reprova completamente a feitiçaria, reprova completamente todas essas práticas que não são louváveis, que não são de Deus, que não são cristãs. Então, quem pratica esse tipo de coisa terá aí o seu tratamento com Deus, né? Terá que se retratar com Deus. Podem se arrepender sim, Deus vai salvar. E Deus ama essas pessoas e quer muito que elas se arrependam da vida que elas têm e que elas sejam salvas. E essas feitiçarias e tudo isso é apresentado na mídia. A mídia joga para você como se fosse algo legal e interessante. Há até uns livros aí, né, de ensinamentos aí, de uns livros que ensinam a fazer simpatias, a fazer pequenos encantamentos ou pequenas bruxarias. E isso é ovacionado por muitas pessoas. Há os horóscopos, né? Quantos cristãos não ficam se baseando em horóscopo, achando que aqueles horóscopos, aquelas coisas, é o horóscopo chinês e mais aquelas coisas japonesas, que os astros exercem alguma influência mística na vida do ser humano. Saiba que horóscopo nenhum, os signos, nada disso tem significado ou tem influência na vida de ninguém. É apenas uma enganação do inimigo para prender as pessoas no misticismo e elas cada vez mais se afastarem de Deus. Aí você pode falar: nossa, mas na rádio deu o meu horóscopo e foi exatamente o que aconteceu. Observe que tudo que é falado na rádio é algo muito genérico. Vai atingir um grande público de pessoas, mas não vai atingir um outro grande público. Foi falado, foi jogado ao ar. As famosas predições do óbvio, né? Então vamos lá. A ação de Deus sobre os falsos ensinadores. Porque há quem pratique as feitiçarias, há quem pratique o misticismo, e a televisão e a mídia difunde isso. Mas há a ação de Deus sobre os professores desse misticismo, sobre os ensinadores, os mestres de tudo isso, os responsáveis pela produção da mídia, que oferecem modelos padrões, né, de comportamentos fora dos princípios bíblicos. Esses aí com certeza irão ter que lidar com Deus, porque a mídia ela acaba sendo a grande ensinadora do misticismo, porque ela tenta mostrar para você, obviamente, que tem pessoas que são, né, são os que irão ensinar, mas é através da mídia que eles fazem isso.
E quando nós falamos em mídia, falamos de todas as pessoas envolvidas e que mantêm isso, e que concordam com isso, e que fazem isso funcionar, né? A mídia da forma que é, de propagar feitiçarias, de propagar o misticismo. E sabe o que a Bíblia fala a respeito dos responsáveis por esses falsos ensinamentos de misticismos e de feitiçarias? Observe. Observe que a Bíblia fala em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Isso o apóstolo Paulo falando para a comunidade que estava lá em Gálata. Mas ainda que nós, observe, o apóstolo Paulo falando, mas ainda que nós, ou seja, o apóstolo Paulo, ainda que eu, ou um anjo do céu, anjo de Deus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, ou seja, se desceu o anjo do céu, ou se o próprio apóstolo Paulo, pregar um evangelho diferente do que ele já havia pregado ou falado, que seja amaldiçoado. O próprio apóstolo Paulo está falando isso. Ou seja, se qualquer pessoa, por mais que pareça santo, que mais que pareça o sábio das Escrituras, trouxer um evangelho diferente das escrituras sagradas, diferente do que já está estabelecido, esse camarada está se tornando amaldiçoado. Se ele prega, ele ensina. Se ele está ensinando o evangelho que não é o verdadeiro, o evangelho de Deus, é amaldiçoado. O evangelho de Deus está aqui, ó, é a Bíblia, está nas escrituras. Continuando, versículo 9. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Novamente ele repete. Tito 1:11 fala, é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Aqui ele está falando sobre a punição para aqueles que ensinam enganosamente, que ensinam o evangelho falso, que ensinam o evangelho do misticismo, o evangelho da feitiçaria, sendo que nem existe, porque o evangelho não tem misticismo nem feitiçaria. Tem as revelações de Deus para a humanidade, a revelação do amor de Deus para a humanidade. Lucas capítulo 17, versículo 2 fala assim, seria melhor que ele fosse lançado no mar como uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Ou seja, aqueles que com maldade no coração ensinam de forma errada, coisas erradas, um evangelho diferente, misticismo ou feitiçaria, é melhor que amarre uma corda no pescoço, presa a uma pedra e se jogue ao mar, se jogue no precipício. Para essa pessoa vai ser melhor isso. Ou seja, todos aqueles que propagam e ensinam o misticismo serão punidos. Serão punidos. E diante disso, somos bombardeados pela mídia a todos os momentos com o misticismo, tentando se passar por algo bom, por algo bacana. Mas devemos ter muito cuidado para que nós não caiamos na apostasia. Apostasia é o mesmo que abandonarmos as orientações bíblicas e agir de acordo com o que a mídia propaga, que é afastado de Deus, que é o misticismo que ela ensina, que é o modismo que ela ensina, que é o pecado que ela ensina. Quando aceitamos valores contrários à vontade de Deus, à palavra de Deus, abraçamos as coisas pagãs, porque nós não podemos servir a dois senhores e nos tornamos apóstatas. Ou seja, apóstata é aquele que está afastado, apartado, separado da fé. E não é isso que nós queremos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O apóstolo Paulo fala ao jovem pastor Timóteo. Ele é jovem igual você. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ou seja, nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. E quantas pessoas você não conhece que abandonou a fé e agora praticam coisas que o inimigo ensinou? Salmos capítulo 1, versículo 1 fala:
Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ou seja, aquele que é feliz aquele que não segue os princípios ou os exemplos do mundo. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. É isso que um cristão faz, meditar de dia e de noite na lei do Senhor. Há um risco muito grande aí. Há o risco do ceticismo e do demonismo. Há um risco, são duas situações. Existem os céticos e existe aqueles que em tudo vê o demônio, em tudo vê o diabo. São dois extremos. A demonização das coisas. Ou seja, tem pessoas que tudo que acontece na sua vida que dá errado, ela fala, nossa, isso é culpa do diabo. A pessoa está andando na rua, tropeça, fala, nossa, o diabo colocou a pedra aqui para eu tropeçar. A pessoa vai se endivida e fala, o diabo fez eu me endividar, sendo que fala que comprou. Muitas das vezes mais do que comprou o que não precisava e mais do que poderia pagar. Então, isso é grave. Nós não podemos demonizar tudo, não podemos atribuir ao diabo tudo, porque nós vemos que o misticismo está sendo incutido na cabeça das pessoas. Nós precisamos estar firmes e saber que nem tudo tem algo místico, que nem tudo é coisa do demônio. Mas por outro lado, há também aqueles que absolutamente não enxergam nada. Tudo que acontece na vida, eles só acham que são coisas naturais, que não há influência do demônio, não há influência do mal, enquanto que há sim uma influência do mal. Nem tudo é o diabo, é o demônio que faz de ruim, mas também nem tudo de ruim são causas naturais. Muitas delas são influências demoníacas. Ou seja, precisa haver aí um equilíbrio. Precisa haver um equilíbrio entre o ceticismo e o demonismo. Não podemos ser totalmente céticos, não podemos demonizar tudo. Precisamos estar aí em um equilíbrio. Mas, diante de tudo isso que nós falamos, qual a nossa defesa? Qual é a melhor defesa que nós temos diante disso para nos defendermos aí desse bombardeio de informações místicas e de feitiçaria que a mídia joga para nós e que de alguma forma nós somos nós acabamos sendo atingidos. E a melhor defesa para tudo isso, para que nós não sejamos atingidos, é o ataque. É contra-atacar. Conhecer melhor a palavra de Deus para não sermos enganados. Quando você conhece bem a palavra de Deus, você está contra-atacando todo o poder do misticismo e todo o poder das trevas. Oséias capítulo 4, versículo 6 fala assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Ou seja, Deus está falando aqui que as pessoas optaram por não conhecer a Deus e então são presas fáceis, são facilmente enganadas. Se você conhece bem a palavra de Deus, você não é uma presa fácil de ser enganada. A palavra de Deus, ela é a espada do Espírito que nos defende das astutas ciladas do inimigo. Efésios capítulo 6, versículo 17 diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está falando de defesa, de armadura, para que nós possamos batalhar contra o inimigo e vencermos o inimigo. Então, meus irmãos, que Deus ele possa abrir a nossa mente para que nós não venhamos cair nas ciladas do inimigo e venhamos acatar todo o misticismo e toda a feitiçaria que os canais de TV, e a mídia no geral jogam para nós. Que Deus venha nos proteger, que Deus venha dar a sua graça e que você venha estar atento, que você fique atento e não seja místico, não acredite em signos. Saiba que Deus é na sua vida. Não acredite em influências
do mal sobre a sua vida, sendo que você já é salvo. Há uma influência do mal, sim, sobre a vida daqueles que estão em desobediência, daqueles que não servem a Deus. Quem serve a Deus está sob a proteção de Deus, lavado e remido com o sangue de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima aula.